Sejam bem-vindos ao Carreira Tech, onde eu ajudarei você a conhecer melhor o mercado de tecnologia, trazendo profissionais que trabalham diretamente na área. Hoje eu tenho a honra e o prazer de trazer um grande amigo que trabalhou comigo há um bom tempo atrás, uma pessoa que mostrou na prática o que é ser líder. Uma pessoa apaixonada por ensinar e aprender, alguém que inspira não só a tecnologia, mas também inspira pessoas. Hoje o entrevistado é o Albert Tanuri e fico muito honrado e grato pelo tempo destinado a compartilhar conosco sobre sua carreira, visão de mundo e observações do mercado de tecnologia. Albert, seja bem-vindo ao Carreira Tech. Obrigado, Wesley. É um grande prazer participar, finalmente participar desse Carreira Tech com você. Há um bom tempo a gente tem conversado, tem falado um pouco sobre, E a honra é toda minha, cara. Se eu puder compartilhar e ajudar você e a todos que estão nos ouvindo ou nos assistindo, já fico feliz por ter modificado algum insight ou trazido algum benefício para alguém, principalmente para você e para todo mundo aí. Boa, obrigado. Antes de começarmos, eu gostaria de ressaltar, eu não sei se você vai se lembrar desses episódios, a gente trabalhou na Cast, acho que mais de um ano, né? Foi mais ou menos isso. Né? Então, nós trabalhamos juntos 3 anos. Isso, verdade. Teve um projeto lá que era voltado para estagiários, e aí eles foram contratados, etc. E eu lembro que eu observava como você lidava com os estagiários, depois eles foram contratados, e como você lidava com a sua equipe. E eu lembro que uma vez eu comentei com você sobre a sua qualidade, que eu admirava muito, que era de você sempre parar para ensinar e acompanhar as pessoas. Eu lembro que tinha um amigo lá, que ele tinha uma certa dificuldade e a gente conversava muito, E eu lembro que você estava também acompanhando ele, você estava investindo seu tempo, mesmo na época você era arquiteto, se eu não me engano, ou estava para virar arquiteto, você tinha muita coisa para fazer. E eu lembro que, sabe, eu fiquei, caraca, o cara, sabe, tá dedicando um tempo dele para ensinar e acompanhar e, sabe, vestir a camisa. E isso era uma das coisas que eu tinha comentado com você, de que era algo que eu queria fazer também, mas ver alguém fazendo inspirava, sabe? Então, quando eu falo que você inspira e que você transpira também informação e faz as pessoas saírem de um patamar, de zero para alguma coisa, agregando valor, eu não falo só de boca para fora, porque, como você sabe, eu sempre mencionei isso ao decorrer do tempo, foi algo que eu vi e eu acho que muita gente viu isso em você. Então, parabéns, obrigado de novo por participar. E não vai chorar aí, não. Não vou chorar não. Desceu uma lágrima. O cara só... Desculpa. Bom, antes de começarmos, tem 3 perguntas do Carlos André, que ele está no grupo do Carreira Tech. Para quem quiser acompanhar, o link vai estar na descrição do vídeo, vai estar no meu site, vai estar no link do podcast, vai estar em tudo que é lugar. Bom, o Carlos André ele pergunta o seguinte: onde começar para tornar um arquiteto de software e quais as habilidades que ele tem que ter? Cara, André, obrigado pela pergunta. E é uma pergunta muito interessante e é engraçado, eu não ouço ela muito com tanta frequência. Acho que não tem uma fórmula exata, Falando da minha experiência, eu sempre quis ser um arquiteto de software por eu ter algumas habilidades técnicas. Então, por exemplo, tenho que fazer algum sistema para a faculdade ou até mesmo para o trabalho, ao invés de eu fazer a resolução daquele sistema, eu sempre procurava fazer mecanismos para contribuir para que o sistema ficasse pronto um dia. Então eu tinha essa facilidade de definir mecanismos, componentes, enfim, tecnicamente falando. E eu, na minha concepção, na minha cabeça, eu pensei, cara, para ser um arquiteto eu tenho que ser muito, muito, muito bom tecnicamente. Isso não é uma mentira, é uma verdade, e eu carrego ela comigo sempre. Por outro lado, quando eu trabalhei com o Wesley, foi de fato o lugar onde eu tinha assinado na carteira que eu era um arquiteto de software. E aí, como arquiteto de software, eu aprendi que eu tinha que lidar com pessoas. Então, veja bem, de uma parte técnica, uma parte teórica, de uma parte onde o cara é o mais capacitado tecnicamente, eu tinha que lidar muito menos com tecnologia,
e mais com pessoas. Isso não quer dizer que eu não lidava com tecnologia, mas eu aprendi que para você se tornar um bom arquiteto, cara, não existe uma fórmula. Eu penso, você já programa, você já trabalha na área de desenvolvimento? Talvez sim, porque você fez essa pergunta. Cara, se capacite tecnicamente, abra o seu ambiente, não seja uma pessoa focada numa tecnologia apenas, né? Expanda o seu mundo de conhecimento. Hoje não existe mais aquele que trabalha com Java, aquele que trabalha com .NET, ou back, ou front. Existe aquele cara que é cross, ou seja, trabalha com várias tecnologias. Atue nisso, mas principalmente, cara, à medida que seu nível sobe, pensa que você veio lá de baixo, né? Fazendo uma analogia com engenharia civil, a gente começou como um pedreiro, eu até brincava que nós somos pedreiros virtuais, né? E é uma nobre profissão de um pedreiro, eu conheço muitos pedreiros muito bacanas, então eu gosto muito dessa associação. Só que, desculpa, quando você sobe o nível e vira um mestre de obra, cara, você ainda conversa a linguagem dos pedreiros. Então, à medida que você vai subir no nível, permaneça disponível, porque um dia você sentou para comer marmita com todos os outros. Permaneça disponível, não seja um arquideus. Tenha em mente que antes de você ser bom tecnicamente, você é uma pessoa e você vai lidar diariamente com pessoas. Então aprenda a escutar, porque quem executa, ou quem coloca os tijolinhos no lugar, da forma que você como arquiteto desenhou, são os pedreiros, que um dia você foi. Então pergunte para eles antes, saiba escutá-los, que aí sim você vai ser um bom arquiteto, na minha concepção. Caralho, bacana, cara, bacana. O Carlos André fez mais duas perguntas, né? A primeira foi a seguinte, a segunda na verdade. Qual metodologia ágil você sugere para quem quer ser um arquiteto de software? Qual metodologia ágil sugiro para quem se... Cara, não tem muito, é aquela coisa, né? Qual ferramenta usar para apertar um parafuso? No momento que você está de frente de um parafuso, ele para usar uma chave Fenda ou para usar uma chave Phillips? Então eu vou usar a chave que condiz com aquela resolução daquele problema. Uma metodologia ágil, ela não especifica um tipo de framework específico. Vou usar o Scrum, vou usar o XP. A metodologia ágil é uma forma de você resolver, gerenciar, aprender, entregar valor, seja lado a lado com uma pessoa, um pair programming, seja olhando ali para um Kanban, mas aquilo te ajuda a gerenciar, aquilo te ajuda a chegar do outro lado, ou seja, aquela é a sua chave Phillips para apertar o parafuso que depende da chave Phillips. Então, no seu contexto, essa vai ser a melhor ferramenta. Boa, boa. Aí a terceira pergunta, né, seria assim, devido ao atual cenário do mercado de trabalho, quais outras funções, cargo, carreira, etc., um arquiteto de software pode exercer para se recolocar no mercado? Bom, na verdade, o arquiteto de software, que está no mercado, que busca sempre se atualizar tecnicamente e também gerencialmente, ele sempre tem que se manter atualizado. Essa é a premissa. Hoje a gente vive um momento onde as vagas elas são determinadas quase que por um livro, né? Um texto gigantesco pedindo N qualidade das pessoas. E por ser um mundo conectado, a gente vive também um momento onde as relações elas são frias. O que eu quero dizer com isso? Uma empresa que deseja contratar alguém, obviamente ela gasta um dinheiro com contratação e ela tem que otimizar o seu trabalho. E para isso ela vai usar de mecanismos eliminatórios, que é alguma prova, seja online ou presencial, e muitas vezes ela não conhece ou não conversa com a pessoa, né, para ter aquele momento de empatia. É justo da forma como as empresas têm feito? Sim, é uma forma de otimização, é uma forma de garantir que os profissionais serão filtrados para não ter o quê? Perda de tempo e ter agilidade. A gente que tem que estar preparado. Vivemos um cenário que fala-se de Big Data, fala-se de Machine Learning, de IA constantemente, tudo agora tem IA. Então o que nós temos que fazer para estar no mercado constantemente, empregados ou não, mas buscando uma concorrência de vaga, é sempre se manter atualizado. É curso, é livro, qualquer curso, cara, é um aprendizado rápido. Então,
manter-se atualizado constantemente. Esse é o grande segredo. Vamos para a parte de carreiras, né? O que seria arquitetura de software? Cara, é uma pergunta engraçada, né? Porque a arquitetura de software, ela envolve várias coisas, né? O processo de uma arquitetura de software é definir uma base não somente tecnológica, né? É para definição de uma base, ferramentas, metodologias, de forma que a gente consiga atacar aquele desejo dos nossos parceiros ou clientes para entregar uma solução para ele. A grosso modo, então, se eu como arquiteto tenho a necessidade de desenvolver um sistema relacionado a um aplicativo de mobilidade urbana, a arquitetura de software ela vai atuar em quê? Ok, o que você precisa, o que eu tenho que trabalhar na parte de segurança, o que eu tenho que trabalhar na parte de requisitos funcionais e não funcionais, tecnologias que eu vou utilizar, formas de entrega, gerenciamento do time. Então, a arquitetura de software é um envolvimento de várias disciplinas para o desenvolvimento de um software. Entendi. Essa pergunta seria o que faz um arquiteto de software? Eu fiquei com receio de fazer ela, porque eu perguntei o que seria arquitetura, mas eu acho que são coisas diferentes, né? Você definir arquitetura e definir o que faz um arquiteto são diferentes. Então, o que faz um arquiteto de software? Cara, o arquiteto de software, eu com o tempo aprendi que ele também é um cara que dá abraço, que ele é um cara, em certo momento, que ele é psicólogo, porque a gente trabalha com pessoas. Ele não é o cara que vai ficar sentado olhando para a tela do computador e programando e gerando componentes e fazendo pull request. Não é esse cara. Ele tem essa habilidade? Tem. Ele deve fazer? Deve. Mas ele não é, assim como um grande amigo me ensinou, ele não é um desenvolvedor de luxo. Ele atua tecnicamente, ele direciona, mas ele tem que estar de ouvidos abertos para o time, ele tem que estar pensando lá na frente, ele tem que dar retorno para o cliente, ele tem contato com o cliente, ele tem os gestores da empresa. Então ele é um cara que não só tecnicamente ele está ao tempo todo ligado ao time e mantendo o time informado de tudo, o que está acontecendo, entendendo se aquele componente arquitetural, aquele processo arquitetural que foi definido está ok para o time, está legal para as pessoas que estão de fato atuando naquela frente, está legal? Não está? Vamos mudar? O que você sugere? Então ele também escuta, ele planeja. Então o arquiteto ele trabalha do início do software, durante do desenvolvimento do software, na entrega e depois da entrega. Interessante. Bom, o que não é um arquiteto de software? Um desenvolvedor de luxo. Boa, rapaz. O que é necessário saber para ser um arquiteto de software? Cara, eu vou parafrasear um conhecido. Eu tenho muito orgulho em falar dessa pessoa, porque ele é um cara que trabalhou durante muito tempo na Oracle. Eu tive o prazer de trabalhar com ele. Uma vez eu perguntei para ele assim, chama Ricardo, um dia na minha vida eu quero ser um arquiteto de software. E como que eu posso fazer isso? Ele falou comigo, Albert, você só vai ser arquiteto de software arquitetando. Então, o que você precisa para ser um arquiteto de software? Arquitetar. Não espere chegar lá, arquitete agora. Boa, verdade. Tinha, não sei se vai fazer casamento com o que você falou, mas tinha uma vez que eu estava conversando com um amigo meu também, e eu lembro que eu falei, né, que eu queria galgar num nível, né, eu não lembro se era analista de segurança, alguma coisa assim, tem muito tempo isso. E aí ele falou assim que, no caso dele, ele não esperaria chegar, sabe? Tipo, ele faria acontecer, vamos supor, o cara é estagiário, vamos supor. Então, se ele quer ser analista de segurança, ele vai trabalhar como analista de segurança, com essa mentalidade, porque aí ele vai correr atrás e vai se desenvolver naturalmente. Então, acho que é meio que você falou, né? Casa muito, né? Porque é aquela coisa, você vai esperar, sei lá, como é que eu posso dizer? Você vai esperar chegar numa segunda-feira para você de fato começar a ser um arquiteto? Tipo assim, agora eu sou arquiteto? Não. Pois é.
Se você não tiver habilidades, você não se credencia. Então você tem que começar a se credenciar desde já. Verdade, verdade. É interessante esse tipo de pensamento. Quais são as características de um arquiteto? Bom, eu vou falar do que eu penso, tá? Uhum. Ele tem que ser um cara que sabe ouvir, para mim é o primeiro ponto. Ele tem que gostar de estudar e aprender, isso é fundamental, e aí tem que aprender rápido. Tem que ter humildade, porque nós não somos, apesar de ter um conhecimento avançado de muita coisa, muitas vezes vão existir desenvolvedores muito melhores do que a gente, tecnicamente falando, porque eles estão muito mais imersos no mundo BIT do que nós. Apesar da gente, de um bom arquiteto, sempre procurar estudar e conhecer aquilo. Mas tem que ter humildade, tem que saber quando acerta, quando erra, até porque o lado de ouvir as pessoas traz isso. Então ele tem que ter uma boa, ótima comunicação interpessoal, ele tem que saber planejar, ele tem que saber lidar com conflitos, tem que saber lidar com pressão. E quando eu digo conflitos e pressão, eu falo por todos os lados, seja dos gestores da empresa, quanto também por parte do cliente. Ele tem que ter um bom perfil negociador, né? E de certa forma ele tem que ter confiança também e propriedade, ou seja, confiar naquilo que ele faz, defender e saber argumentar, cara. Isso para mim é fundamental para ser um bom arquiteto. Existe uma carreira específica para se tornar um arquiteto? Cara, naturalmente, quem sai do mundo do desenvolvimento passa por uma carreira de arquitetura, né? Assim, naturalmente, aqueles que gostam muito de desafios técnicos, é uma tendência. Existem pessoas que são, vamos colocar, tão nerds, tão focadas tecnologicamente, que elas são ótimos técnicos, mas elas não têm skill para trabalhar com pessoa, para ter essa comunicação interpessoal, enfim. Então talvez não seja tão natural. Conheço pessoas que elas tinham uma capacidade técnica relativamente boa, elas eram arquitetos também, ótimos arquitetos, mas não é uma fórmula. Mas se eu fosse falar assim de uma linha comum, quem está em desenvolvimento, a tendência é mudar para arquitetura. Boa. Quais são as certificações que você recomenda ou que você enxerga que são necessárias ou recomendadas para se tirar, para se virar ou para complementar, né, o desejo de ser um arquiteto? Cara, e aí eu vou complementar com outra coisa. Certificações, elas são insígnias que a gente obtém, né, fazendo uma analogia aí com o Exército, nós obtemos certificações através de provas. E o nosso objetivo, né, é natural da gente saber que, na escola a gente tem que tirar 10 ou então a gente toma bomba. Na certificação, ao meu modo de ver, as pessoas elas deturparam um pouco essa visão certificação, porque bastava passar numa prova onde o mínimo era 70 e aí agora eu estou certificado. Na minha concepção, cara, as certificações elas são bem-vindas. Eu tenho certificações. Algumas certificações eu ainda não tirei. Por exemplo, a TOGAF, então, é uma certificação mais relacionada a vamos dizer assim, uma forma mais corporativa de se trabalhar, né? Não cheguei a estudar muito, mas certificações técnicas. Vou tirar um certificado de arquiteto cloud da AWS ou da Azure. Vale a pena? Vale. Mas vale mais a pena a trilha que você fez para chegar na certificação do que o mínimo necessário para você passar. Porque no fim, a certificação era só um selinho que você ganhou dado o momento. O que vai mandar mesmo, você como profissional, é a sua trajetória durante esse tempo. Então eu posso ser um cara que é multi-certificado, mas não tem a mesma trajetória que você. E aí minha certificação não vale de nada. Boa, cara, boa. Compartilho do mesmo pensamento. Como está posicionado o arquiteto de softwares na carreira de desenvolvimento de sistemas? Cara, é um perfil de liderança mesmo, de apoio de liderança, né? Bons arquitetos, eles formam novos arquitetos. Então, eu creio que nesse processo aí de
da definição técnica, de tudo aquilo que a gente já conversou. Acho que na carreira do desenvolvimento, o arquiteto ele tem um perfil gestão mais técnico, ou seja, eu consigo conversar de igual para igual com o meu time e principalmente, cara, trazer oportunidade para esses caras que são júniores, que são plenos, que são sênior. Para mim não importa o nível de senioridade, estagiário, trazer para esses caras ou instigá-los a querer ser um arquiteto, porque se esses caras quiserem ser um arquiteto, o tempo de experiência que vai dizer. Não é tipo assim, daqui 1 ano eu vou virar pleno, daqui 2 eu vou sênior, daqui 3 eu sou arquiteto. Não, cara, é uma experiência que você vai trilhando no caminho. E aí eu acho que o grande papel e a relação desses dois mundos, desenvolvimento e arquitetura, é a gerência mais próxima, falando a mesma língua e capacitando esses caras para começar a melhorar cada vez mais os seus skills para um dia chegar a ser um arquiteto também. Boa. Existem vários níveis de atuação de arquiteto? Existem vários níveis. Se eu entendi bem, seriam arquitetos diferentes na mesma organização, né? Isso. Eu trabalhei num contexto onde eu era um arquiteto, vamos colocar nível 1, arquiteto de software. Existia um arquiteto de sistemas, que era superior a mim. Então ele, vamos dizer assim, ele abraçava o mundo que eu tinha, com menos detalhe, que eu já estava fazendo aquele detalhe. Então ele gerenciava os arquitetos de software, e aí ele tinha um nível um pouco mais gerencial, um pouco mais ali tete a tete com o cliente, mas também tinha uma visão cross, uma visão tecnológica muito bacana. E acima dele tinha um outro arquiteto, que era um arquiteto, algumas empresas falam que é corporativa, outros falam que é um arquiteto mais gerencial, que ele englobava os outros skills, porém, de fato, ele conversava com outro nível de profissionais nas respectivas áreas de outras empresas. Então existem vários níveis de arquitetos. Boa, rapaz. Como é o mercado de trabalho para um arquiteto, na sua visão? Cara, eu acho que, refletindo sobre aquela pergunta, né, tipo, que o arquiteto não acho que houve um tempo que todo mundo queria ser pleno, sênior. E agora há um tempo que muitos querem ser arquiteto. Que ótimo. Mas eu acho que isso demanda experiência. A arquitetura não é... O perfil arquiteto de software não é um perfil, como eu falei, só técnico. E tem várias outras coisas que englobam. E essas várias outras coisas que englobam, elas dependem também de uma experiência em vários tipos de projetos, em vários segmentos. E mercado para isso tem, porque as empresas elas são muito carentes de arquitetura. Eu vejo muitas empresas falando, eu preciso de um arquiteto, mas na verdade elas estão precisando de um desenvolvedor de luxo, ou de um cara que tem um perfil mais de liderança, que instiga as pessoas, mas ele é um desenvolvedor de luxo. O papel do arquiteto vai um pouco mais, ou melhor, vai além disso. Então existe muito mercado para arquitetura, em alguns segmentos não tão direcionados para o que de fato o arquiteto faz. Geralmente ele vai trabalhar com um desenvolvedor de luxo, mas cara, o mercado é bom, tem muita oportunidade para isso e tem vários outros níveis de arquitetura agora fazendo entrada em tecnologias diferentes, né? Boa. Como os aspectos tecnológicos impactam os estudos da arquitetura de software? Como os aspectos tecnológicos impactam os estudos da arquitetura? Cara, é muito complicado pensar, depende muito, né? Arquiteto ele trabalha com fatos. E o que eu quero dizer com fatos? Vou dar um exemplo, pensando um pouco relacionado à questão. Qual framework de front-end você utilizaria para desenvolver uma aplicação? Qual aplicação que é essa? Qual framework você gosta mais? Eu gosto mais do Vue, o outro gosta mais do Angular, o outro gosta mais do React. Tá, legal, mas o que são fatos? Qual é o nível de documentação que tem em cada um? Ele atende à minha demanda? Qual que é o trabalho de aprendizado que minha equipe vai ter em relação a essa tecnologia que você está propondo?
qual o nível de produtividade eu vou ganhar, ou de atualização, enfim. Então, assim, acaba que para essa pergunta a gente responde com fatos. O Angular é mais rápido do que o Vue.js, ou que o React é mais rápido que os outros dois? E prova. Como? Tem benchmarks, esses benchmarks estão aprovados. Além disso, essas tecnologias que eu vou utilizar, elas resolvem os meus requisitos não funcionais daquele software que foi proposto. Então, nesse meio, existem muitas variáveis. Boa. Bom, o que, na sua opinião, é necessário para ser um excelente arquiteto? Para ser um excelente arquiteto, cara, eu vou te falar que eu estou buscando isso, tá? Mas eu acho que o primeiro ponto é saber ouvir e querer se reinventar o tempo inteiro, estudando e, cara, e sorrir. Boa, rapaz. Bom, para fechar aqui a primeira parte, eu vi essa pergunta no site, né, que ela fazia referência ao filme Matrix. Então a pergunta é a seguinte: no filme Matrix, a figura de arquiteto é de um cara que fica escondido em uma sala tomando todas as decisões importantes e impondo-as aos meros programadores que não podem pensar por si mesmo. Você, quando diz que é arquiteto, percebe algum estereótipo deturpado sobre a figura do que de fato é o arquiteto? Sim. Cara, por muito tempo, graças a Deus, no contexto que eu tenho trabalhado nas empresas onde eu trabalho, já trabalhei, isso tem mudado. Mas ainda assim existe esse conceito. De fato, o arquiteto, como eu mencionei algumas perguntas atrás, ele era tido como arquideus. Ninguém chega perto. Tanto que já teve cenários recentes que eu sentei do lado do desenvolvedor para falar: cara, o que você achou, sei lá, desse mecanismo arquitetural aqui que eu propus? Ele olhou para mim assim, tipo, como assim você está me perguntando o que eu achei? Você é o arquiteto, né? Ele olhou assustado e falou: não, cara, eu queria saber sua opinião. E na cabeça desse desenvolvedor, talvez ele teve uma relação com algum arquiteto ou com alguma experiência dele que o arquiteto é Deus, velho. O que ele mandou é isso aí mesmo. E nós sabemos que não é assim que a sociedade gira. A sociedade, ela está no ponto seguinte: quando você está afastado daqueles que você não conhece, eu mando uma mensagem para você numa ferramenta de comunicação e você não me vê, muitas vezes você vai achar que eu estou sendo frio ou estou brigando, e você não tem aquela empatia. Quando você conhece a pessoa, a coisa muda. Então há uma deturpação da figura arquiteto em alguns cenários pelo fato do próprio arquiteto se sentir superior aos outros, quando na verdade ele é um facilitador, quando na verdade ele tem que ouvir as pessoas, criar esse mecanismo de empatia das pessoas. Olha que legal, esse cara é um arquiteto, ele tem experiência e ele quer ouvir a minha opinião. Então você concorda comigo que num perfil de liderança, quando não há imposição, todo mundo vai querer seguir um líder que não é aquele cara que dá chicotado, mas exatamente. Por um bom líder, todo mundo vai querer seguir. Por um bom líder, eu fico um pouco até mais tarde. Por um bom líder, eu consigo expor as minhas ideias e me sentir feliz um dia que eu contribuí, por exemplo, com uma arquitetura. Então é deturpado e cabe aos arquitetos sair do seu lugar, sentar do lado dos nossos amiguinhos desenvolvedores, dos nossos amiguinhos gerentes, dos nossos amiguinhos Scrum Master, e de fato, cara, sorrir, ser amigo, abraçar e ouvir. Boa. Bom, a gente vai pro rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco. Não sai daí não. Para você ser um júnior, você tem que saber Java, banco de dados, CSS, JavaScript, Firebase, Spring, Hibernate, AWS, redes, e assim vai. No mínimo 10 conhecimentos. Se você não tiver argumentos, conhecimento, mostrar que você pode, tem capacidade, você não vai conseguir evoluir. Quem está começando aqui só tem que correr atrás e se especializar.
Estamos de volta aqui com um bate-papo com o Albert. Bom, Albert, agora vai ser sobre a sua experiência pessoal, né? Como você entrou na área de TI, cara? Essa pergunta é legal demais, cara. Eu entrei na área de TI por acaso, bicho. Assim, na minha cabeça, quando eu estudava na escola, eu pensava em fazer algo relacionado a processamento de dados. Sou velho, né? Tem a barbinha branca aqui. Mas uma certa vez eu vim passar férias em Belo Horizonte, eu não morava aqui, eu morava numa cidade interior. E eu vi um primo meu, ele tava no computador, e eu tô assim, cara, o que você tá fazendo? Ele tá assim, cara, eu tô fazendo um programa. Aí eu, como assim um programa? Ele tava numa tela azul, ele tava programando em C++. Eu falei, como assim um programa, cara? Ele disse, não, eu tô fazendo uma agenda eletrônica. Aí você está construindo uma agenda? Aquilo pra mim era uma loucura, cara. Eu falei assim, Quando ele falou isso comigo, cara, eu falei, bicho, eu já sei o que eu vou fazer. Que curso que você faz? Ele ciência da computação. Então eu vou fazer esse curso também. Então dali pra frente despertou meu interesse, né? E de fato, acho que um ano e pouco depois eu entrei na faculdade, e quando eu vi a primeira aula de algoritmo, que eu lembro até hoje, o professor falou, vocês vão ter que fazer um algoritmo que coloca 3 números em ordem crescente. Cara, dali pra frente eu falei assim, eu nasci pra isso aqui. Então foi aí que eu comecei. Caraca, interessante, cara. Bom, você vê necessidade de fazer algum curso a mais, alguma certificação? Cara, eu vejo necessidade demais, assim. Pra quem tá na faculdade, cara, a faculdade, ela não é feita de um lugar que tem professores ruins. Na verdade, na maioria das vezes, nós alunos é que somos ruins. Por quê? O professor tá ali para instruir. A professora que pegava na mão era até o 3º ano, né? Pelo menos eu ia até o 3º ano, não lembro, não sei como é que é hoje na escola. Mas na faculdade, cara, nós temos instrutores, pessoas capacitadas que já sabem como faz alguma coisa, e elas vão demandar para você alguma coisa e você tem que ir de fato para a biblioteca e estudar. Então, cursos, onde você aprendeu a programar? Em casa, sozinho, lendo livros. Na minha época eu não tinha YouTube, não tinha mal o KD direito, estava começando o Google. Então, cara, cursos, se você tem oportunidade hoje no YouTube, que é gratuito, e várias empresas e plataformas de cursos baratos, eu acho que vale a pena complementar sempre e correr sempre atrás para estudar. Como foi o seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho foi na SLU, Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte, e eu trabalhava com banco de dados, entre aspas, né? Banco de dados Access. Imaginei. E esses bancos de dados, ele era responsável por cadastrar todos os cestos de lixo de Belo Horizonte, a todas as lixeiras, né, de lixo de Belo Horizonte, e além disso ele tinha que exportar as informações da lixeira de lixo para um sistema mainframe, com uma linguagem francesa, e ele pegava esse arquivo exportado em geolocalizado e plotava no mapa, então a gente sabia onde que tinha tal cesto coletor, de qual tipo que ele de qual parafuso que era em Belo Horizonte. Então eu trabalhava como estagiário na SLU e eu não carregava lixo. Mas nessa época você já trabalhava com geolocalização já? Nessa época já tinha geolocalização, foi uma época que começou o primeiro software que um professor meu desenvolveu, que era o Como Voo, acho. Ele traçava a rota, então usava esse software para traçar a rota que o caminhão de lixo faria para pegar o seu lixo, a melhor rota. Então tinha que ter geolocalização para a gente saber onde era a área, por exemplo, especial. A área da Savassi é uma área especial, então por isso os cestos coletores de lixo eles eram diferenciados para a Savassi. Então a gente tinha que ter esse controle. Desculpa entrar demais, porque para mim a geolocalização, para mim era o Google que começou tudo, assim. Mal existia. Vai parecer que você é dinossauro. Mas nessa época, o mal lhe pergunte, já existia KD, esses trem assim? Você lembra o ano? Eu tô impressionado, cara. Não, o KD já tava quase que extinto nessa época, né? Mas existia KD. A época que eu entrei na faculdade foi em 99. A época que eu comecei a trabalhar com cestos coletores e tudo mais foi aproximadamente ali entre 2001 e 2005. Já tinha Google já, né? Já tinha. Então, assim, mas já tinha geolocalização, que era independente dele? Independente dele. Olha aqui a gente já usava. Eu achava
Pra mim, tudo era ligado, tipo assim, graças ao Google, entendeu? Na minha cabeça era assim. Não, tinha muitas empresas que utilizavam geolocalização, igual eu falo. Esse software era um mainframe gigantesco que ele desenhava o mapa, tipo, em console, entende? Então você via tudo, tipo desenho de Atari, só que perfeito. E a linguagem era francesa, então já tinha toda a questão de geográfica, eu conseguia saber onde estava qualquer cesto coletor em Belo Horizonte. Caraca, interessante. Bom, em 2005 você trabalhou como analista e desenvolvedor na Esquadra, e em uma das suas atividades você já liderava e usava técnicas de definições arquiteturais. As técnicas que você utilizava nessa época são utilizadas ainda hoje? Foram trocadas por técnicas melhores? Não sei se você vai se lembrar, né? Eu lembro. Não, eu já tinha esse trabalho de liderança por questão e perfil técnico, né? Quando eu conversei com o Ricardo, ele trabalhava na Esquadra, ele falou, comece a arquitetar, e dali eu já comecei a arquitetar, logo depois da conversa. Então, as técnicas eram um pouco diferentes, né? Nós não trabalhávamos com uma metodologia ágil, era muito voltada para uma metodologia RUP. Utilizava-se muitos documentos, requisitos, diagrama de sequência, diagramas de atividade. A forma de liderança, ela era um pouquinho diferente. Ali naquela época eu já escutava as pessoas, já me preocupava em ouvi-las e direcioná-las. E por isso, hoje em dia, temos outras formas, outras abordagens de liderança, mas são bem diferentes, mas obviamente contribuíram muito para o meu crescimento. Bom, houve algum desafio que você poderia comentar pra gente? Algum desafio grande? Cara, toda a vida de um arquiteto ela é pautada por desafios, né? A vida do desenvolvedor é desafio, porque se não tiver desafio, para que a gente vai desenvolver? Isso não é legal. Cara, eu tive muitos desafios grandes. Acho que o maior desafio que eu tive, inclusive um dos maiores, nem digo o maior, um dos maiores, que está bem próximo do que você conhece, é que quando eu atuava na mesma empresa que você, eu fui solicitado para trabalhar em um projeto fora de BH, e era um projeto com DevOps. Até então não se falava muito sobre DevOps, antigamente era ALM, era um ciclo de desenvolvimento, de gerenciamento de aplicação, né? E era voltado para uma ferramenta específica que era, na época, o Team Foundation Server. Cara, eu trabalhava com o Team Foundation Server? Sim. Conhecia? Sim. Mas pergunta se eu já fiz ALM, ou se eu já fiz DevOps, ou se eu já trabalhava com scripts, PowerShell, Bash. Não. Então, eu fui para esse projeto como um desafio, e todos os dias, depois do meu expediente, que eu ficava no hotel, eu simplesmente estudava. Eu lembro que o meu gerente na época, ele falou assim, cara, você já tem experiência com ALM? Eu falei, cara, eu conheço a ferramenta, o resto no dia a dia eu faço. E aí, diariamente eu estudava, e chegou um ponto que eu já estava configurando os servidores do cliente, ajudando o cliente com scripts, porque foi um desafio muito grande, porque eu pensava, cara, eu tenho um desafio para eu fazer, eu tenho que aprender isso. E aí eu corri muito atrás e, poxa, depois dali, isso ali pautou muitos direcionamentos no meu caminho que eu tenho hoje como arquiteto. Qual foi a melhor e pior experiência que você já teve? A melhor, cara? Cara, a melhor experiência que eu já... Se eu fosse falar na área de tecnologia, eu tenho todos os dias a melhor experiência, porque cada dia eu convivo com pessoas excepcionais, cada dia eu conheço pessoas excepcionais, que muitas vezes, e a maioria das vezes, eu acho isso louvável, elas são muito mais capacitadas do que eu, e eu amo isso. Então, acho que essa é uma das maiores experiências que a gente tem, de poder viver com pessoas todos os dias, em contextos totalmente diferentes dos seus. Isso nos faz crescer muito como profissionais e como pessoa. A pior experiência que eu já tive, eu nem profissionalmente, cara, acho que a gente tem tantas decepções no dia a dia, né? E é normal. E a gente tem que aprender qual a resposta que nós vamos dar para essas decepções. Eu amadureci muito com os meus erros, e com os meus acertos, e também com as minhas decepções. Mas eu acho que a pior experiência que eu já tive na minha vida foi muito pessoal. Foi quando eu perdi meu pai.
Então Nossa. essa pra mim tá no top das galáxias. Foi a pior experiência pra mim. Você segue pessoas da sua área, tipo no LinkedIn, no YouTube, em algum blog ou coisa parecida? Cara, eu sempre vejo algumas coisas de várias pessoas, né? Eu tô tentando me desvencilhar um pouco das redes sociais, assim. Eu gosto muito de postar no LinkedIn, que é onde eu gosto de postar muito, um pouco no Instagram. Mas eu sempre que eu busco alguma rede social, eu procuro aqueles profissionais que realmente eu tenho um grande respeito. Então existem vários, cara, vários. Existem desde MVPs, Microsoft MVPs, o Eduardo Pires, o André Baltieri, o Rafael dos Santos, o Osanan Jordani, a Sulamita Dantas, são pessoas top e tem várias outras, como outras pessoas que não são da área de tecnologia, né? E eu gosto de segui-los porque, pô, é um pedaço de cada pessoa que vai me fazer ser uma pessoa melhor. Então isso aqui é legal. Eu lembro na época, quando a gente estava na mesma empresa, você tinha um livro, eu não lembro se era certificação Java, não lembro qual livro, .NET ou SQL. Era um livro grossão, assim, gigantão. Você ainda tem hábito de comprar livros? Você tem livro para recomendar? Cara, eu compro muito livro, eu compro e-book. Eu tenho buscado outras referências, não somente técnicas. Hoje eu acho importante. Tem um livro muito bacana que eu gostaria de recomendar, que ele chama O Projeto Fênix, ou The Phoenix Project, né? Ele é um livro que as pessoas, é um livro técnico, né? Fala sobre DevOps e tal. Mas na verdade é um romance de tecnologia. Então, tudo que você não vai ver nesse livro é de fato alguma coisa técnica e explícita. Você vai ver uma situação de um projeto que as pessoas estão vivendo e elas têm que arrumar esse projeto, eles têm que ter sucesso com esse projeto. E é uma história mesmo no livro. Então, é um livro que fala muito sobre a cultura DevOps. Sensacional o livro. Estou terminando de ler ele, tá? E tem a continuação dele, que é o manual do DevOps, que aí é a aplicabilidade daquilo que você leu no Projeto Fênix. Legal. Então, é um livro eu recomendo todo mundo ler, cara, principalmente da área de TI. A linguagem é bacana, você se identifica, tem uma linguagem, a linguagem além de ser bacana, você fica preso ali, né, quase que uma série. E outros livros, eu li um livro que eu não me recordo o autor, depois eu posso passar o nome de fato, se chama 10% Mais Feliz. É um livro não de TI, mas ele fala um pouco sobre essa questão de meditação, um pouco sobre essa questão de olhar para o seu ambiente, para o momento presente. E para a gente que é de tecnologia, que tem um calhamaço de informação sendo derrubada diante de nós a todo momento, nas abas dos nossos browsers, você ter um momento de desligar, acho que é importante. Então sai um pouco da TI, pega um livro 10% Mais Feliz, trabalhe 4 horas por semana, é um outro livro muito bacana. São livros que não que você vai ser preguiçoso, mas você vai ter visões diferentes. Isso vai ajudar na sua carreira. Boa, cara, excelente dica. Bom, essa pergunta, na verdade, tem que atualizar, porque você participa hoje de muito projeto voltado para sua área, né? Tipo assim, seja Meetup, eu acho que eu lembro que você uma vez ministrou, né? Você continua ministrando? Sim, eu organizo Meetup e também eu palestro quando é necessário em alguns Meetups. Exatamente. Você tem alguns que ainda não aconteceram que você quer convidar o pessoal que está assistindo a gente ou ouvindo a gente? Tenho sim, cara. Belo Horizonte tem se tornado um ponto importante no Brasil, né, no mapa do Brasil, sobre um polo tecnológico. E uma das grandes coisas que nós, da comunidade, né, eu como Microsoft MVP, que honra que foi receber esse título, né, cara? Microsoft MVP não me tornou superior a ninguém, mas me tornou aberto para aprender mais e passar tudo que eu aprendo para as pessoas.
e a gente fica querendo fazer e fortalecer a comunidade de Belo Horizonte. Então, nos dias 13, 14 e 15 de junho, em Belo Horizonte, vai acontecer o The Developers Conference. É um evento não somente para desenvolvedores, apesar do nome. São 3 dias, cara, de muito aprendizado. Esse é um evento, é o primeiro ano que vai acontecer em Belo Horizonte. Foi um esforço geral da comunidade de Belo Horizonte para trazer esse evento para cá, com um grande apoio também da grande figura do evento, né, que é a Yara, nos apoiou muito. Então vai acontecer aqui em Belo Horizonte, na Uni, no Estoril. Também vai acontecer em Belo Horizonte o Dev Day, que é em agosto. Eu não me recordo a data, mas é devisland.com.br. Vão vir outros eventos, estão por vir, eu não posso falar a data porque não está confirmado, mas sempre temos o nosso canal lá do Meetup, que é o Random Hacks BH, está no meetup.com, que através desse Random Hacks a gente divulga quais são os meetups que vão acontecer, dos quais a gente organiza. Mas existem muitos outros bacanas aí, cara. Boa. Você também divulga no seu LinkedIn, né? Ou não? Sim, no meu LinkedIn, direto, quando, por exemplo, eu divulguei só que ele vai acontecer em São Paulo, que é o Visual Studio Summit, em junho. Mas sempre quando tem alguma novidade, algum evento, vai acontecer também em maio, dia 18, em BH, gratuito, as inscrições ainda estão abertas, que é o SQL Saturday. É um evento, vai ter desenvolvimento também, e ele fala muito de bancos de dados, né, e Big Data, e várias outras coisas, né, Power BI, e é só gente fera, de graça, cara. Nós já temos 700 pessoas inscritas, estamos querendo bater a marca de 1.000, então dia 18 agora de maio, vai acontecer na PUC, então fica a dica aí. Boa. Se você quiser me passar o link de todos os eventos que vão acontecer, aí eu já coloco na descrição, e também o pessoal que quiser seguir o Albert no LinkedIn. Você usa fanpage, você usa algum outro meio social, ou hoje você está usando só o LinkedIn e o seu canal no YouTube? Cara, o meu canal no YouTube, por motivos de força maior, assim, né, eu sou péssimo ainda no processo de edição de vídeo, é uma coisa que eu estou trabalhando para melhorar, mas o meu canal do YouTube, que é o Code FC, ainda não estou movimentando tanto. É um projeto que eu tenho para começar por agora, porque eu estou focado num projeto pessoal que é o Simplificando Conceitos, #Simplificando Conceitos, e eu divulgo muito no LinkedIn, que é o Albert Tanuri. Eu vou te passar o link do meu LinkedIn. Então eu divulgo muito no meu LinkedIn, o meu Simplificando Conceitos, e no meu Instagram, que é o Code_FC, onde eu também divulgo Simplificando Conceitos, que são vídeos, e nesses vídeos curtos, 1 minuto, no máximo 3, eu tento trazer de uma forma mais simples alguma sopa de letrinhas que a gente vive no nosso dia a dia da tecnologia, como o DevOps, microserviço, sei lá, o Design Partner. Então eu falo sobre esses conceitos e sempre eu divulgo, principalmente no LinkedIn e no Code FC. Como é a sua rotina de trabalho, cara? Cara, minha rotina de trabalho é muito legal, cara. Porque na verdade, assim, né, eu trabalho hoje com um time, não é um time grande, é um time bacana, e eu costumo ter na minha cabeça que eu não vou pro trabalho, eu vou conversar com os meus amigos durante o dia e juntos nós vamos fazer alguma coisa legal. Então minha rotina basicamente é chegar, junto com eles, planejar, junto com eles definir para onde nós queremos ir em relação ao produto que nós estamos desenvolvendo, e daí, cara, um dando a mão pro outro e fazendo o que cada um tem que fazer. Ainda no meu perfil como arquiteto, olha, eu tô atuando com o pessoal com a Pamela de front, olha, eu tô atuando com o Lucas, que é back e arquiteto, olha, eu tô atuando com o Bruno, que é arquiteto cloud.
com o Fred também, que é de front, ou com o Ederson, que é o meu líder, e com muitos outros lá da empresa. Então, assim, é um tempo que a minha rotina ela consiste em planejamento, ela consiste em pesquisas, ela consiste em desenvolvimento, ela consiste em correção de bugs, mas é uma rotina que, cara, eu vou te falar, é prazerosa. Você pensa em mudar de área, cara? Mudar de área, cara? Olha, assim, eu acho que é muito difícil eu mudar de área, né? Porque eu não consigo fazer nada que não esteja ligado à computação, à TI. Eu gosto muito disso, eu gosto muito de estudar. Acho que a única coisa que eu gostaria de ter a mais seria ou um açougue com parrilla junta, ou um restaurante, que eu amo cozinhar. E aí, com certeza, se eu tivesse um desses dois estabelecimentos, eu ia fazer algum aplicativo no meio. Então eu ia colocar tecnologia de todo jeito. Então eu não penso em mudar de área, eu penso em complementar. Entendi. Perfeito, cara. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente de novo aqui. Como a gente fala em offline, você tem uma forma de explicar e de trazer, né, de forma detalhada as informações para nós, né, que estamos assistindo ou ouvindo. E isso é uma qualidade que eu acho muito interessante, que é uma qualidade que também que eu quero para mim. Gostaria também de agradecer porque você é um cara... Tá igual o Bill Gates, né? Com a agenda lotada. Foi difícil a gente marcar esse horário aqui. Fico muito feliz por você ter participado. Fico muito feliz de ter tido esse papo com você. E é isso, cara. Obrigado. Continue sendo essa pessoa excepcional que você é. Você sabe que eu te admiro de verdade mesmo, não é nada de papinho, né? E é isso, cara. Grande abraço aí. Obrigado por tudo. E tamo junto, cara. Cara, obrigado pelas suas palavras, eu fico de fato imensamente honrado, né, pelo convite. E igual você falou, já há bastante tempo a gente tenta ter esse papo. Eu fico muito feliz, né, porque desde que a gente começou a ter esse bate-papo, e não só do seu canal, mas há muito tempo atrás, aquelas nossas conversas sobre incentivos, sobre o que fazer, eu fico muito lisonjeado de poder participar de um pouco que você já está fazendo sobre tudo aquilo que a gente conversou, né? E ter algo seu e seguir é muito bom, eu fico muito feliz com isso. Eu acho que não tem nada, e é um recado para você, e é um recado para todo mundo. Cara, nós não estamos amarrados com nenhuma corrente nos nossos dias, cara. A gente pode simplesmente levantar, estender a mão, sorrir, dar um bom dia, fazer e fazer para os outros. Eu costumo dizer que eu não faço nada porque eu quero alguma coisa. Eu simplesmente gosto de servir as pessoas. E meu ato de servir me faz com que eu tenha gratificação em bons momentos quanto esse, que eu tenha gratificação nas poucas coisas, mas para mim é muito mais real ver as pessoas crescendo e fortalecendo cada vez mais, e eu ter participado um pouquinho, contribuindo um pouquinho com a vida dela, seja pessoal ou profissional, do que qualquer outra coisa. Então não vale certificação, não vale o mestre, o guru dos conhecimentos, mas vale um bom dia, vale um abraço e vale servir as pessoas. E é para isso que eu estou aqui nesse lugar, é para isso que eu estou aqui nesse mundo, é para servir a todo mundo.